o senhor conseguiu atingir feitos muito impressionantes. Eu vou ficar em um aqui que resume tudo. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ou seja, essa pessoa deixa de pagar imposto de renda, foi aprovada por unanimidade em 2 turnos na Câmara e no Senado. Câmara majoritariamente de oposição ou pouco amor ao governo, para usar um termo mais ameno, e um Senado que barganha muito quando precisa entregar alguma coisa. O senhor conseguiu duas aprovações unânimes. Dito isso, os resultados da macroeconomia, falar de menor desemprego da série histórica. O senhor vai entregar a inflação na meta. E a menor inflação quadrienal do Brasil em quantos anos? Da história. Para ficar nesse exemplo, nesses 2 exemplos, ainda assim, as pesquisas vêm mostrando que os números, a aferição, os dados históricos não estão comovendo o eleitor. O senhor tem, sim, formação em economia, mas é cientista político. Por que ministro, que a realidade não está transformando os corações e as mentes do eleitor, que continuam achando que a economia está indo para o buraco, digamos assim? Bom, deixa eu qualificar assim, a tua fala. Em primeiro lugar, se você pegar as pesquisas de opinião, você vai verificar que a economia, no ranking das preocupações do brasileiro, ela foi perdendo lugar para outros temas. Então, o último Datafolha que eu me lembro, deu um percentual de 11% dos brasileiros que consideravam a economia o principal problema do Brasil. 11%, né, nós estamos falando de 1 em 10 brasileiros, né, 1 a cada 10 que considera a economia o principal problema. Isso é número do Datafolha, não é número interno do governo. E vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, né? Assim, uma das críticas da oposição, e especialmente na Faria Lima, ministro, é de que a equipe econômica não cumpriu o arcabouço devido aos gastos fora da meta e que isso eleva a dívida pública. De fato, a dívida está numa trajetória crescente. A minha pergunta é, tem um plano para reduzi-la em um eventual segundo mandato de Lula? E se houver, qual seria esse plano? Olha, eu não posso deixar de usar um termo um pouquinho forte para me referir a isso, porque assim, está faltando um pouco de honestidade com o número, né? Uma coisa é a sua percepção, é a sua ideologia, a sua visão de mundo. A outra coisa muito diferente é número, né? Você colocando tudo na conta, e eu fiz essa conta com muito didatismo um outro dia. O Bolsonaro mandou um orçamento para 2023 com 63 bilhões, 64 bilhões de déficit, desconsiderando 2 despesas por conta de emendas constitucionais. A primeira delas foi que ele aumentou em 1º de agosto de 2022 o Bolsa Família de R$400 para R$600, pretendendo com isso ganhar as eleições. Só que ele não colocou no orçamento a diferença de 400 para 600, que eram mais 52 bilhões de reais. Então, 64 com 52, e a PEC dos precatórios era uma PEC do calote. Você não precisava colocar no orçamento todo o volume de precatórios que deveriam ser pagos, porque ele fez uma PEC permitindo pagar só em 2027. Essa PEC foi considerada inconstitucional pelo Supremo, tinha que constar mais 44 bilhões a mais de precatórios na peça de 2023. Então, se você pegar o déficit projetado para 2023 do Bolsonaro, dividindo pelo PIB do ano, você tem um déficit superior a 1,6% do PIB. Essa é a conta. E assim, eu me disponho a conversar com qualquer ministro da Fazenda que me antecedeu. Publicamente, privadamente, eu me disponho a conversar com qualquer ministro da Fazenda que me antecedeu, para conversar sobre essa questão. Um pouco para quem está em casa e não é tão familiarizado com o economês, o que o senhor quer dizer com desancoragem das expectativas? Eu estou querendo dizer... muito que, olha, o dólar vai bater R$7. Né? E houve um momento em que o mercado pressionou mesmo para que não era só o mercado.
Quando uma autoridade monetária, a boca pequena, no exterior e aqui no doméstico, começa a dizer que o dólar pode chegar a 8, ele... O Roberto Campos Neto? Não, mas daí você apura quem? Eu não estou aqui para... Mas quando uma autoridade monetária começa a falar esse tipo de coisa, ele desancora tudo. E aí você tem que reconstruir a credibilidade. Então não foi uma transição normal. Vamos nos lembrar que é a primeira vez que a gente tem que conviver por 2 anos com um presidente nomeado pelo governo anterior que queria, o governo anterior, sabotar esse governo. Trabalhou para sabotar o tempo inteiro o governo. É muito difícil você desmascarar uma mentira sobre o que você vai fazer. Porque, veja bem, olha o que a pessoa está dizendo. Se existe fiscalização, existirá taxação. Isso não é verdade. Você tem que fiscalizar as coisas porque a pessoa pode estar lavando dinheiro, como foi o caso da REAG, que foi liquidada pelo Banco Central. E que era ou era um fundo, ou era uma fintech, usando fintech. Então, quando a gente traz as fintechs para dentro da fiscalização da Receita Federal, é para impedir a lavagem de dinheiro. Você que está me ouvindo deve ter visto postos de gasolina ligados ao PCC dizendo o seguinte: se pagar com o Pix é mais barato. E aí, quando você via o quanto mais barato era um valor enorme. Por que a pessoa vendia 50 centavos mais barato o litro da gasolina? Não é por causa do cartão de crédito do Pix. É porque aquele combustível estava adulterado, ou aquele combustível tinha outra fonte de procedência, ou porque ele estava lavando dinheiro usando combustível. Pô, nós temos que fiscalizar. Depois a pessoa reclama de falta de segurança. Não tem como reclamar de falta de segurança, porque com esse dinheiro o cara vai comprar arma. Entram armas americanas no Brasil diariamente contrabandeadas pelo crime organizado, que muitas vezes usa o posto de gasolina para lavar o dinheiro da droga. Então, você tem que apoiar as instituições. A Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público são órgãos de Estado. Eles não servem ao governo, servem ao país. Se você quer ouvir um deputado bandidinho falando besteira na internet para enfraquecer a Polícia Federal, você vai cometer um erro contra você. Perfeito. A outra coisa é a sua percepção e a percepção da população com relação à sua imagem. E eu queria que você fizesse essa análise disso. Porque, de um lado, né, você traz conquistas, você falou da reforma tributária, que estava aí pendente há décadas, tem a aprovação da isenção de quem ganha até R$5.000 por mês de imposto de renda e, por conseguinte, um início de taxação de super rico através da questão da cobrança para poder suprir isso. Por outro lado, a oposição também ela foi muito, na verdade, competente de martelar a ideia de taxade, né, de vincular o seu nome à ideia de cobrança de taxas, né? Como é que você faz esse saldo no final das contas? Olha, eu fico muito feliz de ser lembrado como o único ministro da Fazenda dos últimos 30 anos que taxou offshore, que taxou fundo familiar fechado, que taxou paraíso fiscal, que taxou dividendo, que taxou BET. A oposição está certa. A taxação BBB saiu do papel, com o apoio da oposição, inclusive, que acabei de aprovar no Congresso Nacional o ano passado, agora, semanas atrás, a taxação BBB que todo mundo conhece. Banco, BET, bilionário, foram taxados.